gente explicar um pouco para o povo brasileiro o que é essa fraude do INSS. Então, o INSS, ele fazia convênios com entidades, algumas, dentre elas, sindicatos, e essas entidades, esses sindicatos, eles tinham autorização do INSS para fazer um desconto direto da aposentadoria do segurado. Quando eu olho o meu contra-cheque, se aparecer um desconto lá, eu vou perguntar, por que está descontando no meu contra-cheque? Esses valores eram muito pequenininhos, centavos, coisa pequena. Só que no grande número de segurados que o INSS tem hoje, esse valor chegou a 6 bilhões de reais de descontos que eram ilegais. Descontos que não tinham autorização do segurado para acontecer. Pois bem, o escritório de advocacia em que o seu filho trabalha foi contratado por uma dessas empresas para garantir os interesses da empresa. O que isso significa? Os interesses de continuar descontando. Isso por si só, ministro, concordo com Vossa Excelência, não há ilegalidade. Vossa Excelência foi muito preciso na aplicação da palavra legalidade. Vossa Excelência também disse que o Ministério da Justiça está capitaneando. Capitanear, do latim, capta, cabeça, caput. Vossa Excelência agora está na posição de cabeça dessa investigação. E eu questiono Vossa Excelência agora, além da legalidade, questiono Vossa Excelência em relação à moralidade. É moral, ministro, é moral que Vossa Excelência seja a cabeça de uma investigação que tem, por investigado, inclusive foram cumpridos mandados de busca na referida empresa, Vossa Excelência tem o seu filho como advogado de uma dessas empresas. Então, ministro, não mencionam aqui a legalidade, porque Vossa Excelência já falou. Destaco somente, para encerrar, que essa legalidade é a mesma legalidade que permite que as esposas dos ministros do Supremo advoguem em processos em que eles trabalham. Então, eu acho que aqui a gente tem uma crise de moralidade no Brasil. E aí concordo com Gilvan quando diz que não aceitaria o cargo de ministro da Justiça de Lula. Muito obrigado. Felicidade que acaba atrapalhando todos os deputados, não só a mim, que estamos programados para estar aqui, então minha solidariedade aos colegas também terão de voltar à tarde. Bom, senhor presidente, eu aqui tenho dois assuntos principais que eu queria trazer e tenho certeza que, sendo do interesse do ministro, ele responderá ainda agora, não precisará deixar para depois. O primeiro tema, senhor ministro, é relacionado ao asilo concedido à ex-primeira-dama, peruana, Nadine Heredia. Eu lhe digo com toda franqueza, ministro Ricardo Lewandowski, eu dei entrevista a no mínimo 10 meios de comunicação peruanos de todos os aspectos políticos, linhas editoriais, na semana passada, possíveis. E nenhum, absolutamente nenhum, conseguia entender a resolução do governo brasileiro em conceder refúgio a uma pessoa condenada por corrupção pela justiça do seu país. Eu tive de pedir desculpa aos peruanos e passei a fazer isso em cada entrevista nova que eu concedia depois de entender o clima naquele país, em virtude de uma medida não nossa, como brasileiros, mas de um governo que tem pessoas amigas, sim, daquela vice-primeira-dama, mas que não por isso deve conceder asilo a outra pessoa de outro país. Então, ministro Lewandowski, isso me deixou entristecido demais, envergonhado pelo nosso país, porque nós estamos vistos como uma nação que protege corruptos, criminosos, bandidos, traficantes, como o caso da eleição de Alexandre de Moraes, também em relação a um traficante búlgaro que deveria ter sido extraditado e não se sabe nem, até onde me consta, qual o seu paradeiro, não sabe qual o seu paradeiro. Pois bem, esse é o primeiro ponto e queria lembrar também, Vossa Excelência, que quando tratamos esse ponto de crimes internacionais,
nós ficamos muito preocupados porque o Brasil sempre foi visto como um país que busca a resolução dos conflitos na paz, tem uma boa diplomacia, e a forma como hoje o governo está sendo visto no mundo é muito deletéria. Pela amizade com Maduro, pela amizade com corruptos, pela forma como vem tratado. Sei que esse é outro ministério, mas o Ministério da Justiça foi quem concedeu o refúgio e queria informações de Vossa Excelência a esse respeito, como isso foi concedido. Segundo ponto, roubo dos aposentados, o dinheirinho das pessoas que durante anos contribuíram para o INSS e agora estão descobrindo um roubo consistente. Eu quero trazer apenas um dado, e o seu chefe da Polícia Federal não está aqui, o senhor deve se lembrar de mim da outra reunião, que estava a seu lado ele, dessa vez ele não está aqui para poder, talvez, responder diretamente, mas tenho certeza que Vossa Excelência saberá dar-me a resposta. Por que o seu chefe da Polícia Federal deu entrevista a um meio de comunicação ICL, falando sobre as investigações em curso que, até onde se sabe, estão sob sigilo? Elas estão mesmo sob sigilo ou não? Em segundo lugar, senhor ministro, se elas estão sob sigilo, por que ele disse na entrevista que o Sindinap, cuja diretoria é integrada pelo Frei Chiquinho, Frei Chico, é isso? Irmão de Luiz Inácio Lula da Silva, por que ele disse que essa entidade não estava sendo investigada? Se está sob sigilo aqui, tem policial, não tem? Pode o diretor da polícia primeiro saber sobre a investigação, ministro? Pode, em segundo lugar, sabendo que não deveria saber, dar entrevista dizendo que tal entidade não estava sob investigação? Terceiro, senhor ministro, por que ele fez questão de isentar a entidade cuja diretoria é integrada pelo irmão do Lula? Ele estaria protegendo o Lula? Finalmente, nós temos os dados do Sindinap. O Sindinap de 2020 a 2021 saltou de 23 milhões recebidos para 48 e passou para 154. Esses dados ninguém tem. Está aqui em primeira mão, vou deixar para Vossa Excelência. Ninguém tem. Pelo menos não foi publicado até agora. Eu quero saber se esse sindicato tem todo esse histórico e o seu chefe da Polícia Federal decidiu dizer que na investigação não estava esse sindicato envolvido, ele estaria prevaricando? Ou ele não conhece esses dados? Se não conhece, eu peço imediatamente que Vossa Excelência passe para o seu chefe da Polícia Federal e ordene a inclusão na investigação do sindicato do irmão do Lula. Ou o roubo não aconteceu aqui, onde chegou a 154 milhões de reais o dinheiro dos aposentados, recolhido, a maior parte certamente indevidamente. E por fim, senhor ministro, e aí não é bem uma pergunta, é uma afirmação, eu lamento que o filho de Vossa Excelência tenha participado da banca de advogados de um outro sindicato. Lamento porque Vossa Excelência pode dar todas as razões, mas para mim há um conflito de interesse enorme, um dilema moral que deveria ter sido resolvido antes de ele aceitar esse tipo de convite, e certamente isso diminui a sua própria posição como ministro da Justiça. Isso é lamentável para um país da grandeza do nosso querido Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Espero que as respostas possam ser dadas agora. Pela pergunta do deputado Van Hatten, que também foi formulado pelo deputado Gilvan. O que acontece com o asilo da ex-primeira-dama do Peru? Essas informações que eu obtive do Itamaraty e que foram as seguintes. A decisão contrária à ex-primeira-dama do Peru foi uma decisão de primeira instância contra a qual ainda cabe recurso. Portanto, não é uma decisão transitada em julgado. Primeiro caso. Primeiro aspecto. Pois não? Não, corrupto é uma avaliação subjetiva. Nós, juízes, promotores, delegados de polícia, operadores do direito, nós só podemos afirmar alguma coisa sobre a culpabilidade de alguém depois do trânsito em julgado, da condenação. Então, aqui já respondo também àquela afirmação de que eu estaria servindo a um governo corrupto. Por enquanto, não há nenhuma condenação transitada em julgado contra nenhum membro do governo. Em segundo lugar, todas as acusações ou todas as indicações de corrupção têm sido rigorosamente investigadas sem qualquer proteção a quem quer que seja. Bom,
Voltando, deputado Van Hatten, asilo à primeira-dama. Decisão de primeiro grau. Segundo lugar, o asilo foi concedido por questões humanitárias, segundo o chanceler Mauro Vieira. Por quê? Porque esta senhora porta um câncer que está evoluindo, teve uma operação na coluna, o marido está preso e, se fosse presa, deixaria um filho menor sem quaisquer cuidados. Então, numa decisão soberana, que leva em conta razões humanitárias e razões de Estado, foi concedido um asilo diplomático a esta senhora, e quem tem obrigação de cuidar para que, eventualmente, aqueles que sejam perseguidos pela polícia não se evadam do território nacional é o Poder Executivo. E o Poder Executivo peruano concedeu um salvo-conduto para que ela viesse ao Brasil. Ingressando no Brasil, ela se dirigiu ao representante da imigração, que se encontrava em Guarulhos, e ela, como mais de 20 mil pessoas no ano passado, de 24, e mais de 70 mil pessoas em 73, fez um formulário solicitando o refúgio. O refúgio é baseado no Brasil com base em tratados internacionais que nós examinamos e também com a lei de imigração que nós temos. O funcionário que está na ponta, ele não pode fazer nenhuma indagação de mérito se a polícia vai ser, se o candidato é ou não refugiado, se ele está sendo perseguido no país. É uma autodeclaração que o imigrante faz dizendo que está sendo perseguido. Tanto é que, pelos tratados internacionais e pela lei nacional, a pessoa pode ingressar no território nacional com documento, sem documento, com documento rasurado, com documento falsificado, porque quem está fugindo de uma calamidade pública, de uma perseguição política, ele declara no Brasil que está sendo perseguido. Depois, ele recebe um documento provisório, dentro de 30 dias ele vai à Polícia Federal, recebe um documento, digamos assim, definitivo, onde ele pode tirar o seu CPF, pode fazer jus aos benefícios sociais, se for o caso, mas depois esse pedido de asilo, de refúgio, será examinado por um órgão chamado CONARE, que tem em todos os países, é um colegiado independente do governo que vai examinar o mérito deste pedido de asilo. Isso funciona em todo o país. Então, eu quero dizer que, do ponto de vista formal, do ponto de vista da soberania do Estado brasileiro, decidiu-se que essa mulher, que teria problemas de natureza humanitária e de saúde, seria recebido nestas condições no país. O Clezão também tinha problema de saúde. Quem? O ministro Alexandre de Moraes não concedeu, ele morreu na prisão. Gilvan. Agora, para uma corrupta... Gilvan, eu vou pedir para que a gente mantenha esse ciclo de perguntas e respostas. Veja, o ministro foi questionado por Vossa Excelência, o ministro foi questionado... Lindbergh. Dá licença, pessoal, dá licença. Para de atrapalhar a reunião aqui, por favor. O ministro foi questionado... Gilvan, o ministro foi questionado por Vossa Excelência, foi questionado pelo coronel Ulisses, e foi questionado por mim, pelo Van Hatten. O ministro está utilizando o tempo para responder. Caso o senhor não esteja satisfeito com as respostas do ministro, Vossa Excelência estará novamente, o senhor está inscrito para questionar novamente, o ministro retorna aqui após o almoço, o senhor vai ter a oportunidade de falar. Então, vou pedir aqui, pessoal, não interrompam o ministro, permitam que ele faça o raciocínio relacionado a todas as respostas. Obrigado, ministro. Desculpa a interrupção. Quero dizer o seguinte, estou dando a esse nobilíssimo colegiado uma explicação técnica do que ocorreu, extremamente técnica. Quer dizer, o Poder Executivo agiu dentro de seus poderes e, se o Legislativo não concordar por alguma razão, terá certamente os instrumentos para atuar contra.
Mas isto foi exatamente o que ocorreu e o ministro, o chanceler Mauro Vieira, deu várias explicações públicas com relação a isto. Então, era uma questão de caráter humanitário e ela não estava definitivamente condenada, não havia ordem de prisão contra ela, houve um salvo-conduto do governo peruano, portanto, concordando com a saída dela do país. Então, do ponto de vista formal, do ponto de vista legal, do direito internacional, todas as regras foram cumpridas. É possível que nós não concordemos. Paciência, isso é da democracia, cada um concorda com relação a isso. O traficante búlgaro, o traficante búlgaro é uma coisa interessante. Nós temos um pedido de extradição com a Espanha, em que a audiência pública espanhola negou o pedido de extradição porque entendeu que o Eustáquio, ele estava exercendo o seu direito de livre expressão e, portanto, era um direito político e, por essa razão, não poderia ser extraditado. O governo brasileiro, através da AGU, está apresentando um recurso dentro da legislação espanhola para que este pedido da Corte Superior Brasileira seja atendida. Num outro momento, o ministro Alexandre de Moraes, julgando o caso de um traficante búlgaro que estava sendo pedido, cuja extradição estava sendo pedido pela Espanha, num primeiro momento, ele monocraticamente, porque isso vai para o colegiado, negou e relaxou a prisão preventiva para fins de extradição, a chamada PPE, e colocou uma tornozeleira eletrônica. Todos nós lemos nos jornais que essa decisão do Alexandre de Moraes foi revista, essa prisão preventiva foi retomada, ele se encontra preso e à disposição da Justiça Espanhola. Então, isso é que ocorreu. Então, ele, num primeiro momento, reagiu dizendo que não teria havido reciprocidade, mas entendendo a periculosidade do búlgaro, que estava traficando 50 quilos de cocaína, só por isso revelava-se a periculosidade, e o Alexandre de Moraes, em sua decisão, decidiu que ele não tinha residência fixa e, portanto, tinha que voltar à prisão. A questão muito interessante que me foi formulada pelo deputado Bilinski é a questão das fraudes contra os aposentados. É uma questão dramática, gravíssima, porque nós estamos atingindo aqueles mais frágeis, aquelas pessoas que estão num dos momentos mais vulneráveis de sua vida e tiveram descontados estes valores, enfim, das suas contas. Como é que a Corregedoria Geral, a CGU da União e a Polícia Federal desvendaram o sistema? Porque nós temos que saber que existem no Brasil muitas, talvez mais de 500, não sei o número correto, que são entidades que protegem os aposentados, defendem os seus direitos em juízo, quando necessário, eles os auxiliam quando procuram seguro médico ou um auxílio médico qualquer, quando dão descontos em compras, enfim, de determinadas lojas, determinados comércios, quando permitem que eles também, por meio de descontos, possam frequentar academias. Então, grande parte destas foram criadas em todo o Brasil com esse intuito de proteger o aposentado que é aposentado. Agora, nós precisamos separar o joio do trigo. Para a manutenção de algumas destas entidades, nós não podemos colocar todas no mesmo caldeirão, dizendo que são todos corruptos, os dirigentes são corruptos. Existem algumas sérias, existem algumas, elas para sobreviverem, pegaram o beneplácito dos aposentados que participavam como membros, como sócios dessas associações, para que essas associações pudessem ter o caixa para manter esses benefícios. A CGU descobriu
que esses descontos estavam aumentando exponencialmente, acima daquilo que era considerado normal. Então, quando chegou um determinado momento, a CGU acionou a Polícia Federal porque imaginou que num volume dessa natureza poderia estar envolvido um crime de alto nível contra os aposentados. A Polícia Federal está atuando, ela fez mais de 300 buscas e apreensões contra os dirigentes, contra aqueles que se apossaram dos direitos, do dinheiro dos aposentados. É um crime, repito, hediondo, vai ser esclarecido até o final e nós vamos buscar a prisão daqueles que lesaram os mais fragilizados em nosso país. Este é um compromisso do governo Lula, é um compromisso da Polícia Federal, é um compromisso do Poder Judiciário. Quanto à questão de algumas bancas de advocacia, no ano passado, terem atuado dentro da lei, imagino, dentro do Estatuto da Ordem dos Advogados, dentro do Código de Ética dos Advogados, com contratos que são públicos ou podem ser públicos, que respondem perante a Receita Federal, que recolhem regularmente seus impostos a partir dos honorários que recebem. Eu penso que isso é uma atividade legal, nós não podemos criminalizar, em primeiro lugar, a atividade dos advogados, até porque o advogado não pode ser, não pode ser confundido com seu cliente, porque senão o advogado que defende um bandido, um criminoso também é bandido. Ou uma empresa, ou uma entidade que tenha dificuldades, ele está conivente com a dificuldade. Mas eu tenho certeza, e nós no nosso ministério seremos intransigentes, que todos os malfeitos, sem exceção, serão descobertos, custe o que custar. Com relação às manifestações contra a anistia, nós, mais uma vez, ingressamos no terreno político. Vossas Excelências são políticos, têm opiniões sobre o que ocorreu no 8 de janeiro, existe outra parte da sociedade que tem outra opinião, não é verdade? Vossas Excelências têm opinião sobre a corrupção, sobre, enfim, as atividades governamentais, inclusive sobre o sucesso das políticas públicas que são levadas a efeito. Isso é absolutamente natural no Estado democrático de direito. Cada um tem sua opinião. Agora, eu posso assegurar aos senhores que não há nenhum mal feito. Se houve uma manifestação do doutor Andrei Rodrigues, que é o deputado, que é o delegado-geral da Polícia Federal, manifestando-se em tese contra a anistia, eu penso que ele, como servidor público, e à luz daquilo que ele tem conhecimento, no que diz respeito aos supostos atentados contra o Estado democrático de direito, ele tem, como cidadão e como agente público, não só o dever, como o direito de se manifestar, assim como, eventualmente, alguém do Supremo Tribunal Federal. Isso é próprio da democracia. Essa questão está nas mãos do Congresso Nacional, que tem constitucionalmente os poderes para decidir sobre essa questão. É uma discussão nacional muito acirrada, existem posições antagônicas de lado a lado, cada um tem a sua visão e, claro, os dois poderes agora, pelo que nós temos sabido, tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Legislativo estão discutindo várias hipóteses, há uma anistia geral, eventualmente até uma redução de pena, mas isso faz parte do diálogo entre as instituições. Eu faço um apelo aos senhores que sejam lúcidos. Eu acabo de ler, eu tive a honra, subida a honra, de participar dos funerais do velório do Papa Francisco. Na vinda, eu estava lendo um livro de um historiador geopolítico francês
e que dizia que nós estávamos vivendo uma fase muito acelerada da história. E lembrava até as palavras de um grande pensador francês chamado Edgar Morin, que ele fala em policrises. E esse livro tem o título de Aceleração da História. São crises que se multiplicam, que se contrapõem, e que ele disse, olha, a primeira medida para enfrentar esse caos que nós vivemos, e é um caos que pode levar ao fim da humanidade, seja pelo incremento do aquecimento geral, seja pelo perigo real de uma guerra nuclear generalizada, a primeira medida é um enfoque racional das questões. Os senhores são representantes dos cidadãos brasileiros e eu, como cidadão que votei em vários membros aqui dessa casa, espero dos senhores, assim como eu espero dos membros do Poder Executivo e do Poder Judiciário, um mínimo de racionalidade. O Brasil haverá de vencer essa crise, nós voltaremos a ser um país líder mundial, tanto do ponto de vista político, social, como econômico. Muito obrigado, presidente.